Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando hoje o quarto trimestre de 2025. Vamos falar nesse trimestre sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. As próximas 13 lições, começando com a de hoje, nós falaremos sobre esse tema, corpo, alma e espírito. A lição de hoje, que é a lição de número 1, o homem, corpo, alma e espírito. Geralmente é uma lição introdutória e hoje a gente vai dar uma visão panorâmica do que será esse trimestre. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Está escrito assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, capítulo 2, versículos 7 a 18 e ainda os versículos 21 a 23. Os objetivos da nossa lição são esses. Primeiro, levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito, ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. E terceiro, conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Comigo hoje está professor Joás, presbítero Davidson aqui do nosso tempo central, e o Lucas, que é superintendente da nossa EBD na ADEC Limoeiro. Lucas, professor Joás, presbítero Davidson, muito bem-vindos. Estamos começando mais um trimestre. Comentarista desse trimestre agora é o pastor Silas Queiroz, e nós estamos diante de uma lição maravilhosa, de um trimestre muito bom. Vamos falar aí da parte integral do ser humano, corpo, alma e espírito, o homem na sua integralidade. Lição muito boa, muito bem-vindos. Às vezes alguém pode perguntar, por que é importante a gente estudar sobre isso, mais para frente a gente vai ver que essa revista vai se basear na antropologia bíblica, Por que é tão importante a gente estudar sobre a constituição do homem, sobre o corpo, a alma, o espírito, E primeiro porque é uma doutrina bíblica, a Bíblia fala sobre isso. E segundo, porque quantas heresias já surgiram em cima desse assunto e vem surgindo hoje em dia. Quantas pessoas têm deturpado os ensinos bíblicos acerca da antropologia. Então, a gente dedicar aí 3 meses, 3 lições para estudar sobre isso é uma oportunidade ótima da gente amadurecer espiritualmente em conhecimento nessa área que tem sido tão atacada por heresias. Bom, nesse trimestre aqui, professor Joás, presbítero Davidson, nós vamos falar e destacar muito o homem na sua integralidade, Essa composição do ser humano, tanto a parte material física como a parte imaterial, corpo, o espírito e a alma. E a gente vai ver o homem antes da queda, o homem após a queda e a obra salvífica de Cristo. Então isso é muito legal quando a gente estuda essa disciplina aí que o Lucas falou muito bem, que é a antropologia. Muito importante. Dependendo da visão que a pessoa tem sobre antropologia, ela vai ter atitudes até, não só conceitos, não só ideias pré-estabelecidas sobre como é a vida, como ela deve funcionar, mas também atitudes com relação aos outros seres humanos, que a depender da visão de antropologia que a pessoa tem, ela vai desumanizar certas classes, certos grupos, vai diminuir a importância de certos seres humanos, para justificar atitudes ruins, contrárias à vida. Então a antropologia sadia, bíblica, que é a verdadeira, é muito importante de ser observada. E é isso que nós vamos fazer durante um trimestre inteiro aí. Olha bem, na introdução está escrito assim: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação.
e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Façamos. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em sua narina ou em seus narizes. Neste trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda, a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Então é o que eu falei, nós vamos estudar hoje as próximas 13 lições, 12, né, com exceção dessa, vamos estudar durante esse trimestre sobre essa antropologia bíblica, como era o homem antes da queda, como se tornou o homem depois da queda e qual a importância da obra redentora de Cristo. Matéria muito boa, professor Joás, presbítero Davis e Lucas, muito bom a gente estudar isso, tá? Vamos falar do capítulo 1 então, nós já demos aí uma introdução muito boa, a tricotomia humana. Ponto 1, doutrina e teologia. Ponto 2, a tríplice natureza. E ponto 3, físico e espiritual. Deixa eu ler 3 parágrafos e a gente comenta aqui. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Professor Joás, bom, se tratando aí dessa questão doutrinária e teológica, deixa eu dar uma pausa aqui para a gente falar do ponto 2 e 3, a gente fala logo daqui a pouquinho, mas é só porque isso é muito importante. Falar das faculdades mentais, ou seja, falar do homem antes da queda, para muita gente parece que é algo assim inimaginável, mas a gente consegue imaginar como é que era o Adão antes da queda, né? A gente olha na própria pregação de Jesus, né? Sempre que questões das mais complexas envolvendo a humanidade, né? Ele sempre voltava ao primeiro homem, né? Ele sempre questões de relacionamento, principalmente, né? Ele sempre voltava como era no princípio, desde o princípio não era assim e tal. Ele faz comparações sempre voltando a Adão, né? Isso porque a Escritura mostra de forma bem clara como foi a criação do primeiro homem, né? A Escritura mostra de forma bem clara que toda a humanidade vem desse primeiro homem, né? Tem diversos textos, nós vamos discorrer sobre isso, né? Ao longo da lição aí. Então, a gente, para ter essa antropologia correta que a gente está falando aqui desde o começo, a gente precisa fazer esse mesmo retorno, né? Voltar lá a Gênesis 1, né? E olhar bem mais de perto como foi, né? Gênesis 1, 2, 3, como foi a criação dos primeiros seres humanos, né? E ali a gente vai entender muita coisa a respeito de nós mesmos, porque é um ancestral comum a todos nós. Eu fico assim maravilhado com a Bíblia, a informação que a gente tem da Bíblia, a perfeição do corpo humano. Eu fico assim maravilhado como Deus, não é à toa que o comentarista falou muito assertivamente que o homem foi a coroa da criação, né? Foi a cereja do bolo, vamos falar assim. A perfeição do corpo, como o nosso corpo funciona perfeitamente. É claro que depois da queda isso toma um rumo totalmente diferente, mas antes, se depois da queda o homem ainda consegue fazer muita coisa, ter invenções, raciocinar e pensar, ser de forma inteligível, imagine isso antes, professor, presbítero Davis e Lucas. Era um estado de perfeição, que agora, por causa do que fez o segundo Adão, nós estamos voltando de novo, né? Exato. Nós estamos fazendo o caminho inverso, voltando a ser perfeitos, né? Uhum. Mas o primeiro homem, ele foi criado perfeito. A Bíblia também mostra isso em diversas passagens, né? Deus criou o homem num estado perfeito. Muito legal. E reto, né, professor? E justo. Isso. Isso está em Eclesiastes 7:29. Quem tem alguma dúvida pode ler depois na criação. O sábio Salomão falando disso aí, essa atribuição à criação.
Qual a importância de estudar essa doutrina, presbítero Davis, Lucas e também professor Joás? Qual a importância de estudar a teologia da antropologia humana? Nós já falamos aqui, demos uma pincelada, mas vamos aprofundar isso aqui um pouquinho? A gente, olhando para a Bíblia, acaba resolvendo muitas questões que são ensinadas de forma errada na escola, no mundo em si, né? Alguns versículos para provar que Deus é o Criador do homem, né? A gente leu Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8, que Deus formou o corpo humano do pó da terra. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 19, ele diz que vocês não leem as Escrituras, nelas está escrito que no começo Deus criou o homem e a mulher. Marcos 10, 6, mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. A origem do ser humano está em Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, com alguns atributos de Deus, né, alguns atributos comunicáveis. Então é importante nós entendermos de onde a gente saiu, como está aqui na revista, quem é o homem, de onde o homem veio, né, para onde vai. Então é importante a gente saber a nossa origem, que nós não somos descendentes de nada, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Bom, se tratar em mais semelhança de Deus, Lucas e professor Joás, vai muito além de parecer, né? Porque um leitor leigo vai falar assim, mais semelhança de Deus. Então quer dizer que eu pareço com Deus? Deus é Espírito. O que diz respeito a imagem e semelhança de Deus? Imagem e semelhança, né, não são a mesma coisa, embora, né, no nosso imaginário são coisas parecidas, mas não são, né? Imagina que se a gente fosse contextualizar, né, para ficar mais simples, imagina que você está falando de fotografia e de sombra. Né? Seria imagem e semelhança. Fotografia é uma imagem. Se eu tenho uma fotografia do Gilberto, é estranho hoje falar em fotografia, né? Os robozinhos aí criando, né, coisa idêntica ao que a gente vê no natural, mas se eu pego uma fotografia do Gilberto, né, que foi feita lá na câmara escura, a partir de um negativo, né? Se a gente pega uma fotografia, parece muito com o Gilberto, tem todas as características físicas do Gilberto, mas não é o Gilberto, né? Embora pareça muito, é uma fotografia, uma imagem, né? E semelhança seria algo como a sombra, né? Se eu vejo a sombra de uma mão qualquer, eu identifico como uma mão de homem. Se eu vejo uma sombra de uma caneca, eu identifico como que aquilo é uma projeção da caneca, né? Então o homem é a imagem e semelhança de Deus, muito assim, de forma razoável, né? Muito nesses dois sentidos, né? No sentido de como a fotografia é a imagem nossa, no sentido de como a sombra é a semelhança de algo, né? Então o homem é a imagem e semelhança de Deus nesses sentidos. Presbítero Desse falou um negócio muito importante aqui também, professor, que alguns atributos comunicáveis de Deus, por exemplo, o amor, a criatividade, a racionalidade, nós temos uma boa semelhança também desses atributos sombra, em nós, né? Não é? É o aspecto da sombra. Verdade. Né? Deus compartilhou, quando soprou em nós, né? Por causa do sopro da vida, né? Que o homem foi feito alma vivente, por causa do sopro de Deus, né? Ele soprou ele compartilhou com a humanidade essas coisas. Né? Então não tem nada na criação que tem essa capacidade de raciocínio que o homem tem. Tem nada na criação que tem essas características que o homem tem, né? De lealdade, de gentileza, de amabilidade, né? De raciocínio lógico, né? De buscar a verdade das coisas, né? E, assim, de criar histórias, né? Desenvolver pensamento, se comunicar, né? De forma clara, né? De várias maneiras diferentes, né? Então não tem nada parecido na criação. Né, só o ser humano, isso por causa da imagem e semelhança de Deus. Muito bom. Sem contar dessa perfeição que é o corpo, né, professor? O funcionamento que eu estou dizendo. Nosso Deus. Depois eu vou falar algo muito interessante sobre isso aqui. Vamos lá que o nosso tempo está fechando aqui nesse primeiro bloco. Vamos falar ainda aqui bem rapidinho da tríplice natureza. O homem é formado de corpo, alma e espírito, e também do físico e espiritual. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, corpo, alma e espírito.
Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E aí a gente tem a citação de Deuteronômio 4:9, Salmo 42:11, 139:16, Daniel 7:15, Zacarias 12:1, Mateus 10:28, Lucas 1:46-47, 1 Coríntios 14:14-15, e a gente vê muitas outras citações. O próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. E a gente vê Lucas 24:39, João 12:27, Lucas 23:46. Agora, sobre o físico e espiritual, o processo formativo usado pelo Criador, que é o Espírito, João 4:24, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, que é o pó da terra, com o elemento espiritual, que é o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Professor Lucas e presbítero Davis, quando a gente olha essa tríplice natureza, o homem formado de corpo, alma e espírito, e vê também essa dimensão física e espiritual, por isso que eu falei que o corpo é algo sobrenatural, é perfeito. Pastor, é interessante, né, que o comentarista sempre falado aqui sobre a tricotomia, né, e ele, né, de maneira assertiva remontou, né, falou que isso é uma doutrina que já era ensinada no Antigo Testamento, né, e também no Novo Testamento, principalmente por Paulo, né, lá em 1 Tessalonicenses 5. E se a gente for pegar um plano de fundo histórico, né, além dessa doutrina já ser ensinada no Antigo Testamento, também no Novo, em 400 anos antes de Cristo, Platão, de maneira filosófica, né, não teológica, ele já tinha uma visão tricotômica do homem. E aí depois alguns judeus eruditos também vão ter essa visão tricotômica, isso em 400 a.C. E aí, né, a gente vai ver os pais da igreja também, como Orígenes, que já tinha esse pensamento. Outros, como Agostinho, tinham uma visão dicotomista, mas Orígenes já tinha essa visão tricotômica, que em algum momento da história perdeu força, mas justamente com o pentecostalismo tornou, né, a ganhar força, né, essa visão bíblica acima de tudo, né, mas também teológica, que é a da tricotomia, ela volta a ganhar força no cenário teológico com o pentecostalismo, né, a primeira geração com o William Seymour, com o Charles Fox, né, que tinha uma visão mais pastoral e prática, e depois a segunda geração, né, pastor Antônio Gilberto, Severino Pedro da Silva, Eurico Bergstein, que sistematizaram essa doutrina, né, colocar de maneira didática e sistemática. Então, a doutrina, né, da tricotomia, diferente do que muitos dizem, não é algo novo, é algo, acima de tudo, bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas algo também que tem uma história por trás, né, que eruditos estudiosos já criam, né, biblicamente, que o homem é dividido, né, entre espírito, alma e corpo. Você lembra de uma célebre frase do pastor João de Deus sobre corpo e alma e espírito? Ele sempre falava, né, em relação à tricotomia. Deixa eu tentar organizar aqui isso aqui. Parece que ele falava o seguinte, que eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Era isso aí. E, biblicamente, é isso mesmo, professor. E a gente citou em uma série de versículos, né? É uma forma de ver a tricotomia, né? Mas a gente pode, pensando biblicamente, pensar no homem como sendo as três coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Porque se você é um espírito, aí, quer dizer, as outras partes são complementares, né? Agora, se você é espírito, alma e corpo, né? Aí você vai ver textos que falam da ressurreição, por exemplo, falando de uma ressurreição integral, né? A terra vai ter que devolver o corpo, dependendo do estado que ele está, o fogo também, o mar também, né? Então, é por isso que a ressurreição ela tem essa integralidade, né? Na ressurreição, corpo, alma e espírito vão se juntar. O corpo, né, que o próprio Senhor Jesus deixou várias vezes, deixou claro que é a única parte mortal que a gente tem, né? A única coisa que morre é o corpo, né? Mateus 10:28 ele fala de uma alma imortal, né? O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3:4, ele fala de um espírito incorruptível,
né, que não se deteriora, é imortal também. Né? E aí você vê diversas passagens, né, Atos 24:15, João 5:28, 29, diversas passagens, né, mostrando que o corpo é a parte que morre, mas na ressurreição, né, ele vai se juntar à parte imortal, à alma e ao espírito de novo, né, e vão ser uma coisa só de novo e vão viver para sempre com Deus. Né? Se tirar qualquer uma dessas partes aí, o corpo morre, né? Não tem vida. A parte assim interessante disso que nós falamos aqui, estamos trabalhando, é exatamente a integralidade do homem e o tanto que isso é perfeito, professor. O tanto que Deus coroou a sua obra mesmo, formando o homem e dando essas faculdades mentais e espirituais ao homem. Isso é muito importante. Bom, dá uma segurada aí, professor. No segundo bloco nós vamos falar aí sobre a distinção entre alma e espírito. É um assunto muito polêmico, traz muita discussão, mas nós vamos esclarecer alguma coisa aqui baseado na Bíblia e na lição que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos um pequeno intervalo, voltamos já já. Não saia daí que nós estaremos de volta já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos trabalhando a primeira lição do 4º trimestre, Corpo, Alma e Espírito. Estamos falando da restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos começando hoje o 4º trimestre de 2025. No bloco anterior, eu disse sobre a perfeição do corpo, e agora no capítulo 2 nós vamos falar sobre alma e espírito. Mas deixa eu só voltar um pouquinho aqui, né? Agora a gente vai falar da parte imaterial do homem. Mas só falando um negócio que eu falei e eu queria trazer essa informação para quem está aí, isso também é uma informação, é uma informação científica. Isso aqui nós puxamos dados de estudiosos, médicos e a parte científica, né, que a Bíblia também é. Olha bem, se tratando da perfeição do corpo, eu não sei se você já parou para pensar isso, mas se não, vai ser aí algo que você pode pesquisar depois. O tanto que o nosso corpo é perfeito, mesmo depois da queda. Mas olha a perfeição do corpo. O nosso corpo tem 206 ossos, 650 músculos, 4.000 tendões, 80 órgãos, 900 ligamentos, 360 articulações, 37,2 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios, 96,5 mil quilômetros de vasos sanguíneos e tem 43 pares e ramificações de nervos. Olha a perfeição do corpo.
E se a gente falar da fala, da audição, da visão, como a gente anda, como a gente corre, a forma que a gente raciocina, como o cérebro trabalha, isso é perfeito. Isso não pode ser obra do acaso. Eu estou falando isso aqui, isso é obra de Deus. Um Deus perfeito criou esse corpo perfeito. Aí a queda veio e bagunçou o quarteto todo aqui. Mas, ainda assim, nós destacamos aqui a obra perfeita de Deus na sua criação. Jesus é maravilhoso, né? Sem falar nos outros compostos, né, como que encontra no corpo humano: ferro, sal, carbono, açúcar, fósforo, cálcio, iodo e outras coisas, né, que só encontra no corpo humano. Verdade. É uma combinação perfeita, né? Uma combinação que não só o corpo humano, mas todo o planeta Terra é uma combinação tão perfeita que é cientificamente, matematicamente, acima de tudo, impossível a gente crer que isso tenha sido do acaso. Porque é uma combinação tão grande, né? Tanto é que para criar-se vida, e aqui falando num sentido científico, né, precisa de uma combinação tão grande, de uma série de coincidências entre aspas tão grande, que é impossível não ter nada por trás disso, né? E é aí que os cientistas quebram a cabeça. Mas nós não quebramos, né? Nós sabemos que há um arquiteto por trás disso, né? E são testemunhos, né, vivos da verdade da Bíblia, né? São testemunhos assim incontestáveis até, né, do quão da beleza também, né, do texto bíblico, porque embora a gente tenha, além da antropologia, outras matérias científicas, né, que estudam, né, a existência, a vida. A gente tem antropologia, mas a gente tem biologia, a gente tem outras matérias que estudam a vida, né, em todas as suas formas. E assim, qual biólogo é capaz de produzir vida? Verdade. Mesmo com todo o conhecimento produzido e adquirido até hoje, né? Então, você olha para a Bíblia, você vê da onde a vida veio, né? E se a Bíblia acertou em todas as outras coisas, a gente não tem motivo nenhum para ser cético, para duvidar de que nesse ponto ela está certa também, né? Como em todos os outros. Não é coisa de fanático, de bibliólatra, como alguns... É a moda agora, acusar cristão de bibliolatria, né? Não se trata disso, se trata da verdade, né? A verdade, ela está lá, né? Não há algo que possa derrubá-la, que possa, né, desfazer-se dela, ela sempre estará lá, né? Quando ela cair é porque não era verdade, né? Mas isso não aconteceu até hoje com a Bíblia e não vai acontecer, né? É o que a gente observa, né? E a gente vê a promessa de Deus, né, e o cumprimento disso em Jeremias 1,12, né? O próprio Deus falou: eu veto sobre a minha palavra para fazer cumprir. Está aí para todo mundo ver e crer, né, professor? Está aí. Bom, o capítulo 2 aqui, ele é bem curtinho aqui, vamos falar da alma e o espírito, e eu vou direto aqui a distinção entre a alma e o espírito. Do hebraico, nefesh, e do grego, psique, a alma. É uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, em Gênesis 1:20, alma vivente. Nessa acepção, a palavra alma é usada também para animais, Gênesis 1:24, e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus, Gênesis 2:7. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Já o espírito, do hebraico ruá e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos a nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. E a gente vê isso em Hebreus 12:9, João 4:23 e 24. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, que é o homem exterior. Quando Deus
comunica com o homem, ele comunica no espírito. E isso pode refletir no corpo, sim. Daí a gente sente alegria, o corpo arrepia e coisas semelhantes. Mas a alma e o espírito é indivisível, somente a palavra de Deus separa. Hebreus 4:12, né? E a palavra de Deus vai até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Só a palavra de Deus consegue separar a alma do espírito. Nós estamos falando desse ser imaterial, do homem interior. E isso tem muita complexidade aqui, né, Lucas, professor Joás, presbítero Davis, muita complexidade, muita heresia nisso aqui, né? Não explicado, dá muito o que falar, tá? A palavra de Deus é parte de Deus, né? É parte de quem Deus é, de como Deus é, né? Tanto é que o senhor já citou aqui Jeremias, né? Ele fala, mas a palavra volta para ele, né? Depois de cumprir o propósito para o qual ele designou, ela volta para ele, né? Então a palavra dele é parte dele. Então é a única coisa que conhece, que é capaz de discernir ele como nosso Criador, né? É o único capaz de discernir onde está a alma e onde está espírito, onde está juntas e medulas. Só Deus sabe, né, como dividir isso, corpo de alma, alma de espírito. Só Deus que sabe fazer isso. A gente não tem essa capacidade, a gente não tem mecanismos, né, informações para lidar com isso com a precisão que o Criador tem. E isso é muito evidente na Bíblia, né? A alma e o espírito. A própria Bíblia faz essa diferenciação entre os dois, né? O pastor bem disse, a alma é o espírito, na verdade, é a nossa sede de comunhão com Deus, né? E já a alma, ela é a sede dos nossos sentimentos, desejos, né? Ela se vale das emoções, ela se vale dos nossos órgãos sensitivos, né? Igual, por exemplo, quando a gente recebe uma notícia muito triste, talvez a perca de um ente querido, a gente tem costume de falar, eu estou com uma dor muito grande no meu coração. Só que essa dor no coração não é o coração que bombeia sangue, né? Que aí senão é infarto, né? Essa dor no coração é a alma sofrendo, né? E se valendo desse órgão, né? E, aliás, em Isaías 26:9, a gente tem uma diferenciação clara entre alma e espírito. Olha só. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. O próprio Isaías vai fazer essa diferenciação. Muito bom. Ele deseja com a alma, mas busca o espírito. Se fosse a mesma coisa, ele usaria as minhas palavras, né? Então, o próprio comentarista coloca isso no livro de apoio, né? Que a gente não pode achar que aquelas palavras alma e espírito foram colocadas de maneira aleatória no texto sagrado, né? Isso aí é um erro hermenêutico, né? A gente pensar dessa forma. A divisão é bem clara, né? O próprio salmista faz isso também. Às vezes ele fala com a própria alma, né? Às vezes ele clama com o próprio espírito, né? Pedindo intervenção no corpo, pedindo intervenção na alma, né? Então o salmista também faz isso o tempo todo. Os salmistas, né? A gente fala os salmistas, mas são vários, né? Então a Bíblia está repleta disso. O próprio Senhor Jesus, né? Eu separei alguns textos aqui, né? O próprio Senhor Jesus, na sua encarnação, né? Hebreus 10:5, fala do corpo de Jesus, né? Mateus 26:38 fala da alma de Jesus. Jesus tem uma alma. Lucas 23:46 fala do Espírito de Jesus. Então Jesus tem a mesma constituição que qualquer outro ser humano, corpo, alma e espírito, né? E a Bíblia como um todo vai falar dessas três partes também, né? O Lucas já citou aqui vários versículos, né, nesse sentido, e tem muitos outros, né? Se a gente for falar só desses versículos aí, a gente fica aqui um tempão. Mas já serviu de muita base, né, presbítero? Para quem tem dúvida nessa constituição humana, e principalmente agora da alma e espírito, né, que são imortais, vamos falar assim, né, e a gente precisa entender isso. Há o corpo, há o espírito e a alma. Isso está bem claro, bem definido. Então esses textos aí isso clareia bastante a nossa mente.
É que a ciência explica o corpo humano em si, né? Mas essa parte da alma e espírito, apenas a Bíblia que vai mostrar o que realmente é, como funciona, né? Porque Deus criou o homem para se relacionar com Ele, para amar a Ele, para refletir a glória de Deus, né? No homem. E também a Bíblia fala sobre a salvação da alma, né? Marcos capítulo 8, versículos 36. E qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Interessante, muito bom. Bom, nosso tempo está finalizando aqui. Essa é só a primeira lição das 13 que compõem esse trimestre. E agora a gente vai finalizar falando o seguinte: a interação das 3 dimensões: corpo, os afetos e somatização, equilíbrio e saúde. Tá? E nós vamos trabalhar esses 2 pontos aqui falando dessa interação. Só lembrando que na próxima semana nós vamos estudar a lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação. Hoje está sendo uma visão panorâmica, a gente está falando do corpo, alma e espírito, mas assim, de uma forma bem rasa mesmo, porque o nosso tempo também não dá, né? Agora, se você quer participar assim bem mesmo e saber detalhes mesmo, aprofundados da palavra de Deus, eu te convido a estar conosco no próximo domingo, de 8 às 10 da manhã, em qualquer uma das nossas igrejas Assembleia de Deus, e você vai estar participando da EBD. Você é o nosso convidado. Fechando esse bloco aqui e a nossa lição de hoje: corpo, afetos e somatização. Aliás, corpo, afetos e somatização. O corpo, que é do grego soma, é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Empregando o vocábulo do coração, né, do hebraico, né, e do grego cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo da alma, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre formoseia o rosto, o coração com saúde é vida da carne, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Provérbios 15, 13, Provérbios 14, 30 e Provérbios 17, 22. Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados. E como se multiplicam em nossos dias. Essas doenças psicossomáticas, que são isso? São doenças da alma que refletem no corpo. Faz exame e não acha. Vai ver, pode ser uma mágoa escondida, ou um perdão não liberado e coisas semelhantes, e acaba refletindo no corpo. Mas a gente vê a interação dos 3 aí, né? Tem uma passagem de Deuteronômio 6, né? Jesus citava bastante ela também, né? Que coloca esse coração aí como espírito, né? E tem passagens que colocam como a alma, né? Às vezes o texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, né, ele acaba misturando os dois, né? Por isso que é importante a gente saber que a gente existe essa divisão, mas às vezes a gente não é tão hábil assim para dizer aonde está o quê, né? E em textos mais poéticos, né, isso fica mais claro. Mas você olha Deuteronômio 6, né, ele fala de amar o Senhor, né, com todo o seu intelecto, com todas as suas forças, com toda a sua alma, né? Aí, mas no texto original, né, tá essa palavra aí, lev, né, que é para coração, né, e tem a outra palavra que é nefesh, né, para alma, né, de todo o seu coração, com toda a tua alma, né? Então é força vital, né? Você ama a Deus com toda a sua força vital, você ama a Deus com todos os seus sentimentos, com toda a sua parte imaterial também, né? Então é essa postura que Deus espera, né, de seres redimidos, né, de pessoas que alcançaram pela graça a salvação de Jesus, de modo que são chamados de novo homem, nova criatura, né? É o retorno à perfeição de Adão, né? Em Cristo, o segundo Adão, né? Então há esse aspecto aí, né, de coração na Bíblia. Nem sempre coração na Bíblia, quase nunca, na verdade, coração na Bíblia é o órgão que bombeia sangue. Verdade. É interessante ser, professor, que o que a gente percebe na Bíblia e o que a gente aprendeu e ensina também
é que o homem, na sua integralidade, precisa adorar a Deus. Deus não precisa da nossa adoração, é nós que temos necessidade de relacionarmos com Deus. E quando o próprio Jesus citou Deuteronômio 6 aí, com todo o coração e com tudo que a gente tem assim de coisas adicionais à nossa vida, é o homem na sua integralidade. Não tem como com o meu espírito só adorar a Deus, ou com o meu espírito da minha alma e o corpo está fazendo coisas que não deve. É a integralidade. Isso é muito legal. Essa explicação é maravilhosa. Bom, para a gente fechar aí, equilíbrio e saúde, da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é dos membros que mais produz angústia ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Cuidar do corpo também é um mandamento, né, professor? Isso não pode ser excessivo, mas é o templo do Espírito Santo. A gente precisa cuidar bem desse templo. Esse novo homem é integral, né? É integral. As coisas que a gente faz no corpo reflete na alma, reflete no espírito. As coisas que a gente faz no espírito reflete no corpo e na alma. E assim, é outro aspecto da imagem de Deus, né? Deus também é três, mas os três são um. Né? Então a gente é da mesma forma. Né? Então o cuidado que eu preciso ter, né, emocional, espiritual, também precisa ser um cuidado do corpo, né? Uma mentalidade sadia, né? Ela vive num corpo sadio. Isso aí é filosofia, né? Mas quando a gente olha para a antropologia bíblica, a gente enxerga a mesma coisa, né? Paulo aconselha tratamento de saúde, Paulo aconselha, né, exercício, né, atividade física. Remédio, fala de Timóteo, então, não tome só água. Né? Então, cuidado do corpo é essencial, né? A gente teve recentemente, né, uma aula aqui, né, do Luciano Subirá sobre esse aspecto aí. Muito bom. Bom, presbítero Davis e professor Lucas, a interação dessas três dimensões está muito clara também nas páginas sagradas, e além de estar implícito e explícito na palavra de Deus, nós vivenciamos essa interação. Nós, como ser humano, todos nós aqui, nós vivenciamos a interação do corpo, alma e espírito. E a gente sabe disso, né? Por isso que a gente deve cuidar de tudo, né? Às vezes a pessoa cuida do corpo, esquece da parte interior, né? Não perdoa, guarda uma mágoa. Aí tem pessoas que estão vivendo à base de medicamentos porque esqueceu de perdoar, guardou alguma coisa dentro, né? Não cuida do repertório, aí fala coisa que depois vai afetar a alma também. E também não podemos deixar de cuidar do corpo, né? Alimentação saudável, exercícios, porque Deus tem um plano na nossa vida. Nós não cuidamos do nosso corpo. E precisamos dele. Né? Então a culpa não é de Deus, né? E morre antes, a culpa não é que Deus não cumpriu, é que a gente não cuidou. A gente não cuidou. Lucas, falando dessa integralidade, da interação, o que vem por aí nesse trimestre, hein, rapaz? Muita coisa boa, né? O nosso foco hoje não foi esgotar o assunto sobre alma, sobre espírito. Primeiro, como o senhor bem falou, por causa do tempo, e também porque vai ter uma lição só para falar sobre o corpo, que é a próxima, uma lição só para falar sobre a alma, uma lição só para falar sobre o espírito. E aí a gente vai poder abordar esses assuntos com mais propriedade. Só que eu creio que a maior lição que a gente pode tirar dessa primeira lição é que Deus, ele criou o homem de forma perfeita, criou o homem de maneira tripartida, que é o espírito, a alma e o corpo, e essa essência do homem, ela tem que estar em perfeito equilíbrio. Não adianta a gente cuidar só do nosso corpo e esquecer da nossa alma. O presbítero Deus falou. Às vezes a gente está com um problema no corpo, mas é resultado de algo da nossa alma, ou vice-versa. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, e a gente entende também que falar é muito mais fácil do que fazer, né? Falar é muito mais fácil do que fazer, só que a gente tem que pelo menos tentar ser integral no cuidado do nosso espírito buscando a Deus, ser integral no cuidado da nossa alma, e ser integral também no cuidado do nosso corpo. E se assim for, nós vamos, acima de tudo, glorificar a Deus com a nossa vida, e segundo, né, cumprir, né, o propósito do Senhor, como o presbítero Davis bem disse.
Bom, nosso tempo fechou aqui, nós não temos mais como estender, mas nós quero te agradecer, professor Joás, presidente Davis, Lucas, pela participação de hoje, e fica aqui o nosso convite, quer aprofundar um pouquinho mais na Palavra de Deus? Venha participar da EBD, que é a maior escola do mundo. Ficamos aqui e voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá, Deus te abençoe e um forte abraço.